O nosso quinto pilar é o pilar do sono. Então, nessa aula você vai conseguir identificar se o seu sono está realmente bom ou não e quais são as estratégias que a gente pode colocar em prática para melhorar a qualidade do nosso sono. Porque não pense que é só chegar lá, tomar uma cápsula à noite antes de dormir, que isso tudo vai solucionar os seus problemas e que isso vai culminar em um sono restaurador, porque não. A gente precisa adotar técnicas e estratégias que começam ali desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, para que de fato a gente tenha uma boa noite de sono. Vamos avaliar então a qualidade do seu sono. Quantas horas você dorme? O ideal seria a gente dormir pelo menos 7 horas, então essa é a recomendação para um adulto. Como que você acorda? Você acorda disposto ou cansado? Porque às vezes você até dorme essas 7 horas, quem sabe até um pouco mais. Mas se você acorda cansado, isso significa que o seu sono não foi restaurador, que alguns processos que acontecem ali durante o sono não aconteceram corretamente e isso acabou culminando em cansaço e indisposição no outro dia. Você tem dificuldade para pegar no sono? Que às vezes, a mente muito acelerada, a pessoa deita ali e não consegue pegar no sono. Então isso pode mostrar aí um certo grau de ansiedade, de estresse aumentado. Você acorda no meio da noite? Se for um acordar pontual, vai correndo no banheiro, volta e isso não interfere, você consegue logo voltar a dormir, tudo bem. Mas o ideal seria a gente dormir a noite toda. Eu acho que aqui o grande ponto é você observar como que você acorda. Se você está acordando bem, disposto, então isso é um sinal de que o seu sono está bom. Agora, ao contrário, isso já mostra que o teu sono não está tão restaurador assim. Nós temos duas fases do sono, o sono REM e o sono não REM. O sono REM é aquele onde você sonha, onde o teu cérebro ele tá ali mais ativo, onde a gente fica ali meio que piscando o olho, sabe? Então, nesse momento acontece o reparo das funções cognitivas, que é fundamental para a nossa saúde mental e emocional. Já a fase do sono não REM é o momento de sono profundo, que é super importante também para a saúde do corpo, porque é nesse momento que acontece então aquele reparo celular, onde a gente vai começar a formar novas células, eliminar as células ruins e formar células novas, eliminar toxinas e modular também o nosso sistema imunológico. E quais são os gatilhos que podem afetar o sono? O primeiro deles, e o mais comum, é o estresse e a ansiedade. Então, o aumento do cortisol ou o desequilíbrio do cortisol, essa curva do cortisol invertida. Então, às vezes a pessoa ela tem uma baixa de cortisol de manhã, que é quando ele deveria estar mais alto, e esse cortisol se eleva à noite, que é quando ele deveria estar mais baixo. Então, isso pode alterar. Outro ponto que acaba influenciando é que o excesso de cortisol ao longo do dia, causado pelo estresse aumentado, ele faz depletar a serotonina. E a serotonina é super importante para que ela seja convertida em melatonina lá no horário da noite. Então, se eu tenho um estoque baixo de serotonina no meu final do dia, eu vou acabar tendo uma menor síntese de melatonina também. Outro gatilho importante é a inflamação. Então, se você está cronicamente inflamado, se você tem uma doença autoimune em atividade, o seu intestino está passando por um processo inflamatório crônico, você tem ali muitas alergias alimentares, muitas sensibilidades, você tem um aumento muito grande dessas citocinas inflamatórias, então tudo isso é muito excitatório para o cérebro e isso pode também atrapalhar o sono. Então, nesse caso, veja que não vai adiantar a gente só tomar alguma coisa ali para melhorar a serotonina e tudo mais. A gente precisa combater a inflamação para que você consiga, então, ter uma noite de sono restauradora. Outro gatilho importante é a alteração do ciclo circadiano que a gente já falou aqui. Então, quando eu não tenho esse relógio biológico regulado, eu tenho essa alteração do ciclo, eu posso também prejudicar a qualidade do meu sono. E o quarto fator seria um desequilíbrio mesmo dos neurotransmissores, então a gente já falou aqui da serotonina, pode ser até um desequilíbrio de dopamina, na produção de melatonina e também do GABA e do glutamato. Então o GABA, ele é o principal neurotransmissor inibitório, que faz o relaxamento do nosso sistema nervoso, enquanto o glutamato é antagônico ao GABA, ele deixa o nosso cérebro mais excitado. Então quando eu tenho essas alergias, esses processos inflamatórios e tudo mais, esse glutamato fica mais elevado no meu cérebro, e isso também me deixa mais agitado, com dificuldade para dormir. Então eu tenho que adotar estratégias para reduzir o glutamato e aumentar o GABA, e a gente vai falar sobre isso logo mais. Então veja que cada gatilho pode exigir uma ação diferente. E há casos onde vai estar tudo isso associado, tudo isso vai estar bagunçado. Então a gente vai ter que associar várias estratégias para que a pessoa consiga então ter uma noite de sono restauradora.
Quando a gente pensa no tratamento convencional para insônia, o que a gente vê? O uso de antidepressivos ou desses medicamentos que a gente chama, né, da classe dos benzodiazepínicos, que são aqueles medicamentos que terminam em pan, então diazepam, clonazepam, como o Rivotril, que é muito conhecido também. Qual é o problema dessas medicações? Elas vão atuar ali nesses receptores de GABA que eu comentei com vocês, então eles vão atuar ali aumentando essa síntese, essa ação do GABA no cérebro, promovendo então esse relaxamento. Só que eles fazem isso de uma forma tão intensa que eles não só relaxam a pessoa, mas eles sedam. E por sedarem, pela pessoa ficar sedada, ele acaba inibindo então aquelas fases do sono, que é a fase REM e não REM. E qual a consequência disso, dessas fases do sono não acontecerem de uma forma efetiva? Perda de memória, porque lembra que a fase do sono não REM e REM é importante para essa questão da cognição, da memória. Então, a pessoa ela pode sim começar a ter perda de memória, sonolência diurna, tontura, dor de cabeça e problemas de cognição, muitas vezes até irreparáveis. Então, é algo que a gente precisa repensar. E é lógico que se você faz uso dessas medicações, você não vai simplesmente parar de usar sozinha ou sozinho. Precisa do aval do médico para isso, tá? Então aqui não tô falando para você tirar a medicação, mas que ao mudar o seu estilo de vida, começar a regular o seu ciclo circadiano, a sua alimentação, os cuidados com o seu intestino, adotar essas estratégias para melhorar a qualidade do sono, quem sabe você pode começar a desmamar dessa medicação e fazer estratégias que não vão ter esses efeitos colaterais. E quais são então as estratégias que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono? A primeira delas é reduzir a cafeína. Então, se você está acostumado a tomar várias xícaras de café ao longo do dia, você pode delimitar para uma xícara de café só pela manhã. Você pode também trocar o seu café e priorizar um café mais gourmet, de torra média, que ele vai ser mais confortável ali para o seu sistema digestivo. E se você está na fase de desmamar do café, se você está acostumado a sempre tomar várias xícaras de café, você pode também incluir um café descafeinado ali no meio da tarde e tudo mais, até você ir se adaptando com essa redução do café e incluir também alguns chás, também pode ser uma estratégia interessante para reduzir essa cafeína. Pela manhã, você pode adotar alguma estratégia mais anti-inflamatória. Lembra que a gente falou que a inflamação ela é um gatilho também que pode estar envolvido na insônia? Então, de manhã você pode fazer shots, então você pode fazer lá um shot com cúrcuma, gengibre, canela, com sumo de limão ou com vinagre. Você pode ir mesclando essas estratégias anti-inflamatórias ao longo da sua semana. Você pode incluir chás que também vão ter essa propriedade anti-inflamatória, então um chá de gengibre, um chá de cúrcuma, um chá de cacau, um chá de erva doce, de cidreira, todos esses chás vão ser bem interessantes. Você pode incluir frutas vermelhas no seu café da manhã. As frutas vermelhas, elas são extremamente anti-inflamatórias. Então, a uva roxa, a ameixa, a amora, o morango, o mirtilo, o açaí sem açúcar, se você conseguir. Então, tudo isso é bem antioxidante, pode ser bem interessante também como uma estratégia anti-inflamatória. Mas todas as frutas vão ter esse potencial anti-inflamatório também. A gente pode incluir também plantas adaptógenas. O que significa isso? São plantas que vão ajudar na modulação do cortisol. Então, se o cortisol está baixo, ela ajuda a dar uma subidinha. Se o cortisol está muito alto, ela ajuda o cortisol a dar uma baixadinha. Então, a regular esse cortisol. Um exemplo é a rhodiola rósea, que é um fitoterápico que eu gosto bastante, porque aumenta a energia, a disposição, melhora a cognição, a sua atenção. Então, você pode colocar ela ali depois do seu café da manhã na forma de suplemento, em cápsula. Você pode alternar o uso da rhodiola com o panax ginseng ou com a maca peruana. Então, você pode usar por 1 ou 2 meses uma planta, depois você usa outra, você pode ir ciclando essas plantas que elas vão atuar ali ajudando na modulação do cortisol. Você pode também suplementar a vitamina D, então é sempre importante você olhar a vitamina D no seu exame de sangue e que ela esteja no mínimo acima de 40, mas a gente pode também preconizar uma vitamina D de 50, de 60, porque ela vai ter um potencial também ali anti-inflamatório. Você pode fazer a suplementação do ômega 3, que é também extremamente anti-inflamatório. Então o ideal é no mínimo 1000 mg por dia do EPA mais o DHA. Então é importante que você olhe o rótulo do seu produto para identificar em quantas cápsulas você consegue atingir essa dose de 1000 mg de EPA e DHA. Então você vai olhar sempre na parte de trás do produto e nunca na frente.
tá? Então, geralmente vai ser em torno aí de umas 3 cápsulas, pelo menos, para você atingir essa dose de 1000 miligramas. A gente precisa também ajustar a metilação. Então, a gente vai falar sobre isso numa aula específica, porque é um assunto mais complexo, mas eu quis trazer aqui para você entender que é importante a gente ter uma boa metilação para que a gente consiga dormir de forma adequada, para que a gente tenha um sono restaurador. É importante que você também acorde e durma sempre no mesmo horário, porque isso ajuda a regular o seu ciclo circadiano. Porque se você cada dia acorda num horário, dorme num horário, isso fica tudo bagunçado, então é mais difícil para o seu corpo fazer esse ajuste. É importante que de manhã você se exponha ao sol ou olhe para a claridade, como eu já falei, e que à noite você reduza as luzes da sua casa, que você bloqueie aquela luz azul do celular, das telas, para que você também melhore a sua síntese de melatonina. Outro ponto importante é jantar até às 19 horas, comidas mais leves e quentes, e também a modulação do GABA. Então a gente tem alguns suplementos que ajudam nessa síntese, nessa liberação, nessa ativação do GABA no nosso cérebro. O primeiro deles é o magnésio. E aqui você pode fazer uso tanto do magnésio bisglicinato, que é ligado à glicina, que também vai ter um papel no nosso cérebro de relaxamento, o magnésio inositol ou o magnésio treonato. Todos eles vão atuar ali melhorando essa síntese do GABA e reduzindo o glutamato, que é aquele neurotransmissor mais excitatório. A gente pode fazer uso da L-teanina também, da vitamina B6, de chás como chá de camomila, chá de cidreira, chá de folha de maracujá, de lavanda e também da aromaterapia, do óleo essencial de lavanda que você pode inalar também. Isso também é bem legal para modular o GABA. E para modular a serotonina, a gente tem como estratégia o uso do 5-HTP, que é o precursor da serotonina, e também do Crocus sativus, que é um fitoterápico que ajuda também nessa síntese de serotonina. Resumindo, o que você pode fazer ao longo do seu dia para que à noite você tenha uma melhor qualidade do sono? Vamos revisar então? De manhã você pode fazer um shot anti-inflamatório e incluir mais frutas vermelhas. Depois do seu café da manhã você pode fazer a suplementação da vitamina D, do ômega 3, do complexo B, que vai ser importante para a metilação, que a gente vai falar mais adiante. Você pode fazer uma suplementação de magnésio, então você pode dividir, colocar um pouco de manhã, um pouco à noite. Você pode usar ali aquela planta adaptógena que eu falei, então optar pela maca peruana, ou pela rhodiola, ou pelo panax ginseng. No meio da tarde você pode fazer um chazinho ali, um chazinho de erva cidreira, você pode fazer a suplementação da L-teanina com o 5-HTP, que vai atuar ali já estimulando a síntese de GABA e de serotonina. E antes de dormir você pode repetir a sua suplementação de magnésio, fazer o uso da melatonina e de algum chazinho mais relaxante também, como erva cidreira, folha de maracujá. Então, fazendo essas estratégias ao longo do dia, você vai preparando o seu corpo para uma noite de sono restauradora. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários como que está a qualidade do seu sono, como que você avalia. Precisa melhorar? Você já coloca algumas dessas ações em prática? Tem alguma outra coisa que você faz que te ajuda a dormir melhor? Coloca aqui nos comentários e compartilha com a gente que eu quero saber.